Fala pessoal, tudo bem? Eu quero conversar um pouco a respeito de um assunto muito importante aqui para nós brasileiros, que é a respeito de política. É um assunto necessário de se conversar. Existe um ditado popular que fala que política, religião e futebol não se conversam, não se discute. Então eu cheguei à conclusão que entre pessoas radicais, ignorantes, realmente não se discute, e muitos outros assuntos não se discute. Entre pessoas ignorantes, que não sabem conversar, não sabem respeitar a opinião das outras pessoas, realmente não se discute. Mas entre pessoas civilizadas, qualquer assunto se discute, se conversa, Discutir não é brigar. A palavra discutir, de duas pessoas cursando, orando, falando, discursando. São duas pessoas conversando. Então, conversar, a gente deve conversar sim sobre todos os assuntos, para poder você ouvir o que a pessoa tem para falar, e você segue seu caminho e você vai pensar naquilo que vocês conversaram, e no dia a dia alguma coisa, alguma semente que foi plantada daquela conversa, você pode ou não melhorar os seus conceitos, as suas crenças, em cima daquilo que você ouviu da outra pessoa. Então, o Brasil está passando por um momento muito importante, um momento muito crítico. Vou aproveitar aqui na plataforma do YouTube, se inscreve no canal, dá um like aí, envia esse vídeo para alguma pessoa que você acredite que vai servir para a pessoa também ouvir e refletir a respeito do assunto. Então, como eu estava falando, o Brasil está passando por um momento muito delicado, que é um momento de decisões importantes. Então, decisões importantes, todos nós, quando nós estamos passando por esse momento, é um momento delicado, seja na minha vida, na sua vida. Momento de decisões importantes é um momento delicado, e a gente tem mesmo que meditar, tem que pensar bastante no que vai acontecer, porque é o meu país, é o seu país, é o nosso futuro, é o futuro das novas gerações que vão ser traçados aqui a partir do dia 30, a partir de domingo. Então eu acredito, eu sou cristão, e eu acredito que tudo que a gente vê, que a gente enxerga no mundo físico, há um equivalente também para o mundo espiritual, para o mundo invisível. Então eu acredito que da mesma forma que está havendo uma batalha aí no meio político, há também uma batalha no mundo espiritual. Há uma batalha, eu acredito dessa forma, no mundo espiritual. É como se fosse um grande Big Brother, Eu e você, eu e você, nós estamos, como se estamos dentro daquela casa do Big Brother, e o mundo espiritual é aquele que nos observa. Então, nós estamos sendo observados aí pelo mundo espiritual, e está havendo uma batalha no mundo espiritual para tentar nos ajudar, o lado bom, os batalhões aí do lado do mundo espiritual, do lado do bem, e também os batalhões do lado do mal aí do mundo espiritual, potestades aí, legiões do lado do mal também, tentando influenciar a cabeça das pessoas, a mente das pessoas, para o caminho do mal, o caminho do egoísmo, o caminho da destruição da humanidade. Eu acredito que todos que vão ver esse vídeo aqui concordam comigo que as abominações que a gente vê desde a antiga história, desde a antiga história, as abominações que a humanidade faz contra o seu próximo,
é resultado. Acabei de almoçar agora há pouco, bate aquele soninho, né? Mas é isso, precisamos seguir firmes. Então, como eu estava falando, a gente observa na humanidade as abominações que são feitas na humanidade aí há milhares de anos. E eu acredito que essa falta de amor ao próximo é o lado negativo, é o lado das sombras, o lado negativo da força, né? Que está aí influenciando pessoas a optarem pelo caminho do ego para a destruição do próximo. É o que eu acredito, que é dessa forma. O lado do bem, né, os anjos, eles vão se conectando com aqueles que dão abertura, e essas pessoas vão escolhendo o caminho da retidão, da luz, da clareza. E o lado do mal vão também orientando e convencendo as pessoas. Convencendo as pessoas também a tomarem decisões, atitudes aí, como assassinatos, através dos vários tipos de situações. São ciúmes, né, brigas aí entre casais, que um termina assassinando o outro, assaltos, tráfico de drogas, guerras por terra, guerras por dinheiro, por poder, o roubo de dinheiro que é feito aí, voltando a falar sobre política, né? Os milhões que são roubados através do dinheiro que iria ser destinado à educação, é um tipo de assassinato. O dinheiro que é roubado da saúde dos hospitais é um tipo de assassinato. Então a gente vai conseguindo enxergar isso, e a gente vai vendo que essas pessoas só podem estarem sendo guiadas, né, pelo lado negro da força, né, por demônios, como também é chamado. Então é isso, a gente precisa entender bastante. Hoje de manhã eu fui tomar café numa padaria. Na hora que eu estava tomando café e assistindo a televisão, e lá estava passando umas reportagens lá de pessoas ali, de traficantes que foram soltos, de assassinos que foram soltos através de algumas leis aí, de alguns funcionários aí do Supremo Tribunal, que está liberando aí bandidos de alta periculosidade, como assassinos, traficantes. Pessoas que cometem crimes e não pagam por seus crimes. Então, na hora que eu fui pagar, eu comentei com a moça do caixa. Eu disse, olha só, tá vendo aí? Ela disse, isso é um absurdo. Aí eu disse, domingo a gente pode mudar isso, porque dependendo do nosso voto e como a gente vai votar, as leis elas vão ser mudadas para ficarem mais rígidas. Precisa se mudar, a Constituição precisa melhorar através, falei rapidamente isso, eu digo, a nossa Constituição precisa mudar, o Código Penal, porque do jeito que está não dá mais. Ela disse, mas isso não é problema meu, domingo eu não vou votar em ninguém, vou votar nulo. Ela falou isso. E na hora já tinha uma outra pessoa também para ser atendido, para pagar lá no caixa. Aí eu agradeci, peguei o troco, dei um bom dia para a moça e saí. Então ela deveria ali ter uns 21 anos, 22 anos, a moça do caixa. Então imagina só, ela achar que isso não é problema dela. Olha o nível de consciência, da moça. Achar que numa disputa tão séria que está acontecendo, ela achar que não é problema dela. Isso é muito preocupante, porque igual ela, também, desde quando o primeiro turno encerrou, que deu início ao segundo turno, eu já conversei com outras pessoas também. E outras pessoas já falaram isso para mim, que não era problema delas, que iria votar em branco, iria votar nulo, ia lá votar para poder pegar o comprovante, não ficar em débito com a Justiça Eleitoral, mas que ia votar nulo. E eu vou conversando, tentando mostrar para as pessoas que ela deve mesmo pegar em suas mãos a responsabilidade de participar
da eleição, escolher o seu candidato, pesquisar bastante, procurar analisar ali o currículo. Eu costumo falar que nós estamos escolhendo o gerente para gerenciar a nossa empresa chamada Brasil. E eu sou sócio dessa empresa e você também é sócio. E como a gente vai escolher um gerente, um funcionário de alta responsabilidade, né, então a gente precisa ver o currículo e a ficha de antecedentes criminais, né, das duas pessoas, para ver se é de confiança, se a equipe que essa pessoa está do lado é de confiança para gerenciar o nosso dinheiro através dos impostos, né, o patrimônio aí do Brasil, se essas pessoas são de confiança. Então, pense bem. Igual essa moça, não deu tempo de conversar com ela. Talvez aí amanhã eu passe lá na padaria ali para comer alguma coisa, só para ver se eu falo uma frase, duas, três, para despertar nela o desejo de fazer parte mesmo da escolha do presidente da República. Aqui no caso de São Paulo também tem o governador, porque é da conta dela, sim, é da conta de cada um, é da minha conta, é da sua conta, o que vai acontecer no seu estado, o que vai acontecer na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, na escola dos seus filhos, no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa profissão. A gente precisa mesmo refletir bem, né, o que está por trás de cada candidato, porque um sistema de governo, ele não se faz através de uma pessoa, é como se fosse uma pirâmide. Aquela pessoa está ali, ela vai escolher alguns ministros, deve ser se eu não me engano, não sei se é 22 ministros, não sei se é um pouco menos, mas eu lembro que quando o presidente atual assumiu eram 29 e ele diminuiu para 22. Só aí ele cortou em torno de 3 milhões por mês de salário de cabides de emprego, né? Foram criados aí há uns 10, 15 anos atrás, foram criados um monte de emprego, um monte de ministérios para poder se criar cabides de emprego e dessa forma ir enchendo a máquina pública de pessoas partidárias a eles que estavam no poder. Então a gente precisa mesmo refletir bem a respeito disso, né, da sua responsabilidade de decidir o seu voto com a razão, não é com a emoção. Eu não sou apaixonado, eu brinco, eu digo, eu não sou apaixonado por nenhum candidato, eu não quero dar um beijo em nenhum candidato. Eu torço que ele exerça a sua função, né, da forma profissional, técnica e ética, e se quem quer que seja cometer um crime, né, seja de roubo, que é chamado de corrupção, político ele é corrupto, o cidadão comum é ladrão, aí já está errado. Tem que mudar as leis, tem que mudar o Código Penal, a Constituição, tem que mudar para ficar mais severo. Muitas regalias precisam mudar, ser cortadas. É muito dinheiro meu e seu, dinheiro público, que é roubado, que ele sai pelo ralo, né? É roubado mesmo. Então é isso. Tô dirigindo aqui, vai despertando. Também uma boa ficar conversando. Mas pensa nisso. Ainda dá tempo você conversar com uma pessoa, com duas ou com três. Não queira convencer ninguém do seu voto. Não queira convencer ninguém, convencer, não. Mas a conversa que você tiver com alguém, coloque essa pessoa para pensar, né? Tire a consciência dessa pessoa do comodismo, para essa pessoa despertar para o que realmente é importante na vida dela, o que ela quer, quais são os pilares da sociedade que ela quer para ela. A gente precisa ter orgulho, né, dos líderes que a gente escolhe para nos representar. No primeiro turno, o candidato que eu votei para deputado federal, deputado estadual e para senador, eles foram eleitos. Os 3 que eu votei, eles foram eleitos. E os outros 2 estão aí no segundo turno, tanto para governador como para presidente da República, porque eu quero escolher líderes
para me representar, já que eu não sou lá o candidato, poderia ser você, né? Poderia ser eu, mas por que que a gente não quis ajudar a sociedade também fazendo a nossa parte? Por que que a gente não quis? Eu costumo perguntar isso às pessoas. Eu falo assim, ó, se você for procurar a pessoa certinha, sem nenhum defeito, seja praticamente um santo, não vai achar. Só se for você. Se você fosse candidato, a presidenta, se fosse uma mulher que eu converso, ou o homem presidente, talvez fosse a pessoa santa, mas não é. É um outro ser humano comum, igual a gente, que tem as características dele, né? Agora, passar por cima do prontuário, os antecedentes criminais, aí não dá, né? Antecedentes criminais, condenações por roubo, aí não dá para passar, né? Aí quem tem condenação por ser ladrão, no caso um dos candidatos, ele foi condenado em 3 instâncias por vários juízes, né? Milhares aí de situações de corrupção, de roubo. Ele e mais de 20 pessoas foram presas, devolveram muitos bilhões, foram devolvidos. Eu estava fazendo um levantamento esses dias, 15 bilhões ali rapidamente de alguns tópicos que eu estava acompanhando. Imagine, 50 bilhões, 100 bilhões aí, de várias formas eram roubados esse dinheiro. Então um dos candidatos tem esses antecedentes criminais. A ficha dele é bem extensa. A ficha dele são vários metros aí de roubo, né, dele e como a gente conhece, é uma quadrilha que foi formada para roubar o meu dinheiro e o seu. Então isso é ser racional, é pensar dessa maneira, é ser racional, né? Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Então a gente tem que ter orgulho mesmo do candidato. Você tem que pegar a bandeira do candidato e falar assim, eu estou escolhendo ele, vou votar nele, e mostrar os tópicos, os motivos de forma racional, de forma coerente, como se você estivesse escolhendo o gerente da sua empresa, que vai cuidar de conta do dinheiro, vai cuidar do dinheiro, vai administrar, gerenciar, investir o dinheiro. Então pense dessa forma. Pense, reflita sobre o que você vai fazer com o seu voto e de que forma você vai ajudar o seu país, a sua nação. Ontem eu estava conversando com uma mulher, aí ela falou assim, olha, eu vou votar no Bolsonaro, mas eu não gosto dele. Aí eu disse, que bom. Aí ela disse assim, porque o outro, né, o Lula, claro que eu não vou votar nele, porque o Lula não deveria nem ser candidato. Ela falou, mas eu vou votar no Bolsonaro, mas eu não gosto dele. Aí eu disse, tá bom. Mas que bom, parabéns que vai votar nele. Mas por que você não gosta? Aí ela falou o primeiro tópico que ela não gosta. Aí a gente conversou ali rapidamente a respeito desse tópico que ela falou que ela não gosta. Aí no final ela falou assim, é mesmo. Sabe de uma coisa? Eu vou parar com isso e vou agradecer mesmo. Porque eu falei pra ela, levanta as mãos pro céu e agradeça mesmo a Deus por você ter ele, né, para defender seus filhos, seus netos, a sua família. Levanta as mãos pro céu. E falei pra ela. E no final, nossa, saiu outra pessoa da conversa, né? Começou a conversa de um jeito, quando ela saiu da conversa, porque eu coloquei ela para raciocinar, para pensar, para refletir, para parar de agir com a emoção, né? Porque existe um ditado que fala que uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade na mente, na consciência daquelas pessoas que não têm conhecimento, e até na Bíblia tem um versículo lá que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É claro que ali ele estava falando num outro contexto, numa outra situação, estava falando para um outro povo, né, que era o povo de Israel, que o povo de Israel estava prestes a conhecer a verdade através das coisas que ele ia falando, e a verdade que ele falava ia libertando as pessoas de um engano que estava acontecendo lá em Israel. Mas vale também para
uma analogia para você colocar, sobrepor, né, para você pôr em cima da situação atual, é sobre isso: conhecereis a verdade. Então, quando as pessoas conhecem a verdade, a pessoa liberta a mente de uma visão rasteira, de uma visão pequena a respeito tanto da situação política como de várias outras situações da vida daquela pessoa que se liberta. Então pensa bem, analisa, tá? Com carinho, com muito cuidado, porque é muito sério o que está acontecendo. Há uma batalha espiritual acontecendo nesse exato momento. Já vem acontecendo há 4 anos, né? Desde quando a eleição há 4 anos atrás, e não parou, não cessou essa guerra, essa batalha, e agora está muito mais séria. Eu tenho muito receio daqui até segunda-feira do que possa acontecer aqui no Brasil. A gente precisa mesmo estar com cuidado, porque nem todo mundo está maduro o suficiente e tem o conhecimento para saber o que está acontecendo. Nem todo mundo tem o conhecimento necessário, a firmeza para conseguir ter postura nesses momentos difíceis que está para acontecer no Brasil. Tá bom? Um abraço a todos. Compartilha esse vídeo, manda para aquelas pessoas que você acha que vai ajudar. Se inscreve no canal, dá um like aí, curte o vídeo para poder o YouTube mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas. E em breve estarei gravando outros vídeos para a gente trocar uma ideia e ajudar a gente a refletir sobre alguns assuntos. É isso aí. Obrigado mais uma vez, estarmos juntos. Obrigado aí pela companhia todo esse tempo. Forte abraço.